O que acontece quando a esperança morre dentro da gente? Não quando você está triste por um dia, mas quando algo termina de verdade. Quando a oração não muda o diagnóstico, quando a promessa parece ter falhado, quando até quem você admirava espiritualmente já não está mais aqui. Existe um momento na vida em que não sobra força para continuar acreditando. E é exatamente nesse ponto que muita gente abandona a fé. Não porque deixou de amar a Deus, mas porque concluiu que acabou. Agora, pense comigo. E se o fim que você declarou não for o fim que Deus declarou? E se aquilo que você enterrou ainda estiver dentro do plano divino? A Bíblia registra um episódio estranho, quase escondido. Um homem morto foi jogado às pressas dentro de uma sepultura. Não houve oração, não houve clamor, não houve profeta impondo as mãos. O dono daquela sepultura já estava morto. Havia muito tempo, e mesmo assim, quando aquele corpo tocou os ossos do profeta Eliseu, algo impossível aconteceu. Vida voltou onde só existia morte. Essa não é apenas uma história sobre ressurreição. É sobre o que Deus faz quando ninguém mais acredita. É sobre esperança que parece enterrada, mas não foi cancelada no céu. Antes de entender o milagre, precisamos encarar a pergunta mais desconfortável. O que acontece dentro de nós quando perdemos a esperança? Perder a esperança não começa no cemitério, começa no coração. Começa quando você percebe que fez tudo certo e mesmo assim não deu certo. Quando você orou, jejuou, acreditou, mas a situação continuou piorando. É nesse ponto que a mente começa a criar uma narrativa perigosa. Talvez Deus não vá agir. Talvez não seja para mim. Talvez acabou. O povo de Israel conhecia esse sentimento. Eles tinham visto milagres, tinham testemunhado o poder através de Eliseu. Água multiplicada, filhos restaurados, provisão sobrenatural. Mas agora, o profeta estava morto. A referência espiritual tinha sido enterrada. A voz que representava a direção havia silenciado. E quando a liderança espiritual morre, muita gente perde o chão. Porque nossa esperança muitas vezes está apoiada em pessoas, não na fonte. Está na manifestação visível, não na presença invisível. Esse é o erro mais comum e mais sutil. Confiar mais no instrumento do que no Deus que usa o instrumento. Quando o instrumento desaparece, a fé desmorona junto. Talvez o seu problema não seja a morte da promessa. Talvez seja a forma como você definiu de onde ela vinha. Mas então surge uma pergunta que muda tudo. Se o profeta morreu, o poder morreu com ele? Agora presta atenção nesse detalhe que quase ninguém explora. O milagre não aconteceu enquanto Eliseu estava vivo. Não foi resultado de uma oração intensa. Não foi fruto de uma campanha de fé. O texto é seco, direto, quase abrupto. Um homem morreu. Durante o enterro, por causa de uma ameaça, jogaram o corpo às pressas dentro da sepultura de Eliseu. O cadáver tocou os ossos do profeta e reviveu, sem clamor, sem plateia, sem anúncio. Isso quebra a nossa lógica espiritual, porque estamos acostumados a pensar que o poder de Deus depende do momento certo, da atmosfera certa, da pessoa certa. Mas aqui, o instrumento já não respirava. O profeta não estava consciente. Não houve intenção humana. O que isso revela? Que a unção não era propriedade de Eliseu. Era a presença de Deus manifestada através dele. E essa presença não foi enterrada com o corpo. Existe algo profundo aqui. Quando alguém vive alinhado com Deus, sua vida deixa marcas que ultrapassam sua própria existência. A presença de Deus gera legado. E legado espiritual não morre com o tempo. Talvez você esteja olhando para algo que parece encerrado, mas Deus não depende de circunstância viva para produzir resultado vivo. Então a pergunta agora fica mais intensa. Se o poder continuou mesmo depois da morte do profeta, o que isso diz sobre
o que Deus pode fazer com aquilo que você declarou perdido? Existe algo que poucos percebem nessa história. O que estava naquela sepultura não era apenas um corpo antigo, era uma vida inteira marcada pela presença de Deus. Eliseu não foi apenas um homem que realizou milagres, ele foi alguém que caminhou em intimidade constante, que viveu em aliança, que carregou a autoridade espiritual construída no secreto. E é aqui que a chave se revela. A presença de Deus não é um evento, é uma realidade que transforma ambientes, marca territórios e deixa rastros espirituais. O que aconteceu ali não foi magia, não foi superstição, não foi um acaso narrativo. Foi a evidência de que aquilo que Deus estabelece permanece além do tempo humano. Nós vivemos numa geração que busca experiências rápidas, emoções fortes e manifestações visíveis. Mas a história de Eliseu nos confronta com outra verdade. O que sustenta o milagre não é o espetáculo, é a comunhão, não é a fama espiritual, é a fidelidade diária. Talvez o seu maior foco esteja no resultado quando Deus está interessado na profundidade, porque quando a presença se torna prioridade, o impacto ultrapassa a sua própria vida. E isso nos leva a algo ainda mais desconcertante. Esse milagre aconteceu sem testemunha celebrando, sem multidão aplaudindo. O que acontece quando Deus age no silêncio absoluto? Esse homem reviveu e não havia culto, não havia câmeras, não havia ninguém preparado para testemunhar algo sobrenatural. Foi um momento inesperado, quase invisível. Aquele milagre não nasceu da expectativa coletiva, nasceu da soberania de Deus. Isso confronta a nossa geração, porque muitas vezes associamos o agir de Deus ao que é público, ao que viraliza, ao que impressiona. Mas aqui não houve palco, houve urgência, medo de invasores, um enterro apressado e uma sepultura aberta. Deus não precisa de audiência para agir. Ele não depende da nossa organização espiritual para manifestar poder. Enquanto os homens estavam preocupados com a ameaça externa, Deus estava revelando que o poder dele não foi enterrado. Talvez você esteja esperando um ambiente perfeito para acreditar de novo. Talvez esteja esperando um sinal grandioso, uma confirmação pública. Mas e se Deus já estivesse movendo em silêncio, nos bastidores da sua dor? Esse milagre nos ensina que a ausência de espetáculo não significa ausência de ação divina. E quando entendemos isso, a fé deixa de depender do que vemos. Mas existe um nível ainda mais profundo nessa história. Essa ressurreição não foi apenas um evento isolado. Ela carrega um sinal profético que aponta para algo maior. Agora, eu preciso falar direto com você, não como alguém distante, mas como quem caminha com pessoas todos os dias e ouve histórias reais de dor. Todo mundo tem uma área que já foi selada como encerrada. Um relacionamento que não voltou, um sonho que não prosperou, uma promessa que parecia clara, mas hoje só gera silêncio. Talvez você não tenha dito em voz alta, mas por dentro já fez o funeral, já aceitou que acabou, já parou de orar sobre isso, já desviou o assunto quando alguém menciona fé naquela área específica. Mas deixa eu te confrontar com amor e clareza. Quem declarou o fim? Foi Deus? Ou foi o cansaço da sua alma? Porque existe uma diferença enorme entre algo estar em silêncio e algo estar cancelado. O homem que reviveu naquele túmulo não sabia que tocaria os ossos de Eliseu. Não havia expectativa, não havia fé consciente. Havia apenas um contato inesperado com algo que carregava a presença. Talvez o que você precise não seja de mais força, mas de um reencontro com a fonte. Talvez o que está enterrado ainda esteja dentro do alcance do poder de Deus. E isso nos leva ao ponto mais decisivo dessa mensagem. Quando a esperança parece morta, qual deve ser a nossa postura diante de Deus? Quando algo parece encerrado, nossa reação natural é nos afastar emocionalmente para não sofrer de novo. A gente reduz a expectativa, diminui a oração,
evita falar sobre o assunto. É uma forma de autoproteção espiritual. Só que essa postura, sem perceber, nos distancia da fonte que ainda pode agir. A história de Eliseu não nos ensina a forçar milagres. Ela nos ensina a permanecer alinhados. O poder não estava nos ossos em si. Estava na vida que havia sido vivida em comunhão com Deus. A presença que gerou aquele impacto foi construída antes, no secreto, na obediência diária, na fidelidade constante. Quando a esperança parece morta, a postura correta não é desespero nem indiferença, é permanência. Permanecer confiando mesmo sem sinais. Permanecer buscando mesmo sem emoção. Permanecer fiel mesmo sem resposta imediata. Porque fé madura não é aquela que reage ao milagre, é aquela que continua firme antes dele. Talvez Deus não esteja pedindo que você ressuscite nada com suas próprias forças. Talvez Ele esteja chamando você de volta para a intimidade, para reconstruir a base, para alinhar o coração. E quando essa base é restaurada, algo começa a mudar internamente. A esperança deixa de ser frágil expectativa humana e se torna confiança sólida na soberania de Deus. Agora chegamos ao ponto mais transformador de tudo isso. O que essa história revela sobre quem Deus é, mesmo quando tudo parece acabado. Essa história não revela apenas um milagre, ela revela o caráter de Deus. Quando tudo parecia encerrado, quando o profeta estava morto, quando o enterro era apressado e a ameaça estava próxima, Deus não estava em crise. Ele não estava improvisando. Ele não estava atrasado. Deus continua sendo Deus quando a esperança humana desmorona. Ele continua soberano quando a lógica falha. Ele continua ativo quando você interpreta silêncio como ausência. O homem reviveu, não porque alguém fez a oração perfeita, mas porque o propósito de Deus ainda estava em movimento. Isso muda tudo, porque significa que o agir de Deus não depende da estabilidade das circunstâncias, depende da fidelidade dele à própria palavra. Talvez você esteja medindo a ação de Deus pelo que vê acontecer agora, mas o céu não trabalha limitado pela nossa percepção imediata. O mesmo Deus que operou vida naquela sepultura continua operando em territórios que você já considerou encerrados. Quando tudo parece acabado, Deus não está preparando um discurso de despedida. Ele está preparando um cenário de revelação. E é aqui que a mensagem deixa de ser apenas reflexão e se torna decisão. Diante de tudo isso, você vai continuar tratando como morto aquilo que Deus ainda pode tocar? Agora não é mais sobre Eliseu, é sobre você, sobre o que você faz depois de ouvir tudo isso, porque conhecimento sem decisão não transforma nada. Você pode se emocionar com a história, pode até concordar com os princípios, mas se continuar declarando como morto aquilo que Deus ainda pode usar, nada muda. Existe uma diferença entre aceitar a realidade e decretar um destino. Aceitar que algo está difícil é maturidade. Declarar que nunca mais pode acontecer é incredulidade disfarçada de proteção. Talvez Deus não vá agir da forma que você imaginou. Talvez não seja no tempo que você esperava. Mas isso não significa que Ele esteja ausente. Significa que você precisa alinhar expectativa com confiança. Aquele homem reviveu por causa de um contato inesperado com algo que carregava presença. E você tem acesso diário à presença de Deus. Não precisa de sepultura, não precisa de ossos, não precisa de cenário dramático. Precisa de rendição. A decisão é simples e profunda ao mesmo tempo. Você vai continuar vivendo como quem já perdeu, ou vai permanecer como quem sabe que Deus ainda tem a última palavra? Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários qual área da sua vida precisa voltar a respirar fé. Compartilhe com alguém que está quase desistindo, porque quando a esperança parece morta, pode ser exatamente o momento em que Deus está prestes a agir.